Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Encontros semanais aqui nos sítios onde vocês quiserem ouvir isto, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, em qualquer numa lado. Concha. Numa conchazinha. Se apanharem uma concha, sabem, não, se calhar muita gente não sabe isto. Se apanharem uma concha no ar, no ar. Sim. No mar, aliás, se põem junto ao ouvido e conseguem ouvir a maionese. Sim, temos privilégios marítimos na escuta. Sejam bem-vindos, subscrevam isto. É a maneira mais eficaz de vos chegar semanalmente o episódio. Pode levar na concha. Sim. O pó de conho, não é? O pó de conho. Exatamente. E ainda também precisarem em comentários o que é que estão a fazer esta hora e onde é que estão a ouvir o podcast e passar a palavra, porque isto tem que funcionar exatamente assim. Uma rede porque o Tiago está super interessado em saber o que é que vocês estão a fazer. Eu estou mesmo muito interessado. Eu gosto. A humanização das relações interpessoais é uma coisa que... Não contem comigo. Não. Mas podemos contar contigo todas as semanas para uma boa história. Isso pode. Isso. E que história boa que tens para contar hoje? Mais uma voltinha, mais uma viagem. Uma daquelas histórias que começa pobrezinha, acaba milionário? Sim, de alguma forma? Sim, de certa maneira. Vamos falar um bocadinho de história. Sabes que nós temos viajado a muitos sítios e um dos sítios onde retornamos algumas vezes é a um país aqui bem perto de nós, Marrocos. Marrocos. Porque assim dá a voltar rapidamente. Eu acho que nem estive em Marrocos. 48 horas em Marrocos não conta como estar em Marrocos. Não, e vamos falar uma história bem fixe. Fixe. Então, recebemos uma mensagem em relação ao Samba de Janeiro, dizendo que era uma música que foi feita, ou seja, daquelas músicas que teve muito sucesso na Europa, mas que poucos brasileiros conhecem. Foi uma música brasileira que teve sucesso na Europa. Há um fenómeno parecido com esse. A Chavela Vargas é uma das cantoras mais famosas na Europa, não particularmente muito conhecida na América Latina, sabias isso? Latina. Muito famosa, mais em Espanha do que na sua terra natal. De alguma forma é a história da tua vida em relação à Holanda. Sim. Acaba por ser mais famosa que a Holanda. O que me enche de tristeza. O que diz mais sobre mim do que sobre a Holanda. O que andas a fazer? Por onde é que vamos? Vamos até Marrocos. Vamos até uma pequeníssima cidade. É uma cidade, é o que é, não é pequeníssima nem é grande. Estamos a comemorar, Tiago, parabéns a isto tudo. Novembro de 1975 comemoramos o 25 de novembro de 1975, até já aqui tratámos 50 anos. Questão, 50 anos. Mas também acontecia outra coisa em Marrocos. Acontecia uma coisa chamada a Marcha Verde. Marcha Verde. Abordámos ao de leve num dos nossos episódios esta história da Marcha Verde. O que é? A história recente de Marrocos tem, desde 1912, Marrocos tornou-se um protetorado francês e espanhol. Os franceses e os espanhóis lá tiveram... Repartiram sua partezinha. Sim, os espanhóis, sobretudo no norte de Marrocos, mas também com umas possessões demoníacas no Saara, na parte sul, no Saara. Tinha lá umas reservas grandes de minério, etc. Claro. Eles não sem nada. Não era por areia, de certeza. Não era por areia. Claro que e não. o que é que acontece? Eles vão ser, claro, em 1956 há uma revolução em Marrocos e quer os franceses, quer os espanhóis vão ser expulsos, ou seja, entregam de volta os seus territórios a Marrocos, no caso ao rei Mohamed V. Mohamed V! 5! Que nojo de pessoa! Mohamed V! Mas os espanhóis queriam uma coisa chamada Sara Espanhol. Sara Espanhola! Oh, não! A Sara Espanhola, que vão continuar lá em baixo neste território. Pelas costas do Saara? Vai das costas até
quase a meio do Saara. Ok. O Saara é enorme, o Saara só acaba do lado de lá. Sim. É o maior deserto do mundo. Por acaso já de ser. Não, é a Antártida que é o maior deserto do mundo. E aquelas coisas lá para a Mongólia, deserto de Gobi e não sei o quê. O deserto do Saara é maior. É maior, né? Sim, deserto da areia é o maior Aquilo do mundo. Parece-me tão grande de lá de cima. Assim. Maior do mundo. Se considerarmos deserto, zonas de gelo, acho que é a Antártida. Ok. Ou Antártica ou Antártida, não sei como é que se diz. Bom, e então, o que é que acontece? Chegamos ao ano de 1975 e a situação é insustentável. Descalabro total. Portugal tinha tido a sua revolução em 74, tinha as antigas colónias portuguesas estavam todas independentes, a colónia espanhola em África, a Guiné Equatorial, já tinha sido, desde 68, tinha tido a sua independência, e chega-se a este ano de 1975 e os marroquinos temem que Espanha, que estava-se a preparar para dar independência ao resto da sua possessão, que atendessem às pretensões do povo que vive nesta zona do Saara, os sarauis, que formassem um Estado independente. E então tocaram as campainhas, não é? Tocaram as campainhas, espera lá vem. que eu já te lixo. E o Franco estava a morrer, o Franco morre em 1975. E já foi tarde. E o rei, na altura de 1975, o rei de Marrocos, no caso Hassan II, resolve convocar esta marcha verde, que é uma coisa muito impressionante. Juntou 350 mil pessoas e invade o Saara espanhol. Sem armas, munidos apenas do Corão, estes 350 mil homens vai com bandeiras verdes, o verde é a cor do Islão, e entram por ali adentro. É uma marcha pacífica, naturalmente, que está a cumprir agora 50 anos, uma marcha pacífica, e lá conseguem as suas pretensões. É muito interessante conhecer esta parte da história. A Espanha reconhece, há uns acordos, a Espanha reconhece que aquele território faz parte de Marrocos, divide-se também com a Mauritânia, depois a Mauritânia vai ceder o território a Marrocos, mas logo desde esses anos, 76, 75, 76, esse povo, os tais sarauis, vão reclamar aquele território como independente, chamado Saara Ocidental, querem formar esse Estado. Há uma organização, vamos dizer, terrorista, considerada assim por Marrocos, que é a chamada Frente Polisário, que vai lutar pela independência do Saara Ocidental. Esta questão vai se arrastar bem quase 50 anos, até que, agora há muito pouco tempo, as várias potências, a França, a Espanha, as Nações Unidas, vão acabar por considerar o Saara Ocidental como parte integrante de Marrocos, como Marrocos vinha reclamando há 50 anos. Claro. E o Saara Ocidental, agora esperemos que vá haver paz, o Saara Ocidental vai passar a ser, para Marrocos, para simplificar, aquilo que os Açores e a Madeira são para Portugal, portanto uma região autónoma com o seu próprio governo. E bem, enfim, é o que há. Esta marcha verde, que está a fazer agora 50 anos, sai de uma cidade que é a última cidade marroquina antes de se chegar ao Saara espanhol, que se chama Tarfaya. Portanto, é de Tarfaya que sai esta gente toda em 1975 para fazer a marcha verde. E agora, o que eu tenho para vos dizer não é nada disto que nós vamos falar no nosso episódio. Se eu vos disser que vocês, seguramente toda a gente que me está a ouvir, já leu uma história, muito provavelmente baseada num rapazinho, precisamente de Tarfaya. Xiça? Nem eu estou a ouvir o quê? Já voltamos. Agora as palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. Até o teu carro? Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta para a segunda parte do Vamos Viajar na Maionese, e com uma história que nos parece longe,
Mas está efetivamente muito perto. É verdade. Vamos voltar a Tarfaya. Tarfaya. A tal cidade que fica na costa. Tarfaya. Insensibilidade cultural. Tarfaya é uma cidade costeira, que é a última cidade antes de se entrar no mar, não é? No território do Chá. Isso por acaso acontece com todas as cidades Costeiras, foi por acaso. Mas se desceres para sul, é a última mais a sul antes de se entrar no tal território Saharaui, portanto, naquilo que foi o Saara espanhol e podemos chamar o Saara ocidental. Yeah! Tarfaya. E vamos começar a nossa história com o verdadeiro protagonista desta história. Ele mesmo? Ele mesmo, que é o Tiago. Eu sei que gosta muito destas porcarias. Sim. É um aristocrata francês. Oi, como resistir a um aristocrata francês? Não dá. Falamos de um aristocrata, um conde até. Um conde que vai nascer em Lyon. Ui. São os piores. Lyon. Em 1900, o último ano do século XIX. Começa a funciona. É que tem que arrancar, pessoal. Tem que ir para o 1. Depois aí. Como é que tu funciona? Isto por causa do nascimento de Cristo. Claro. No ano zero, que não existe ano zero. Sim, sim. Ele nasceu numa família assim mais para chique, como se calcula o facto de ter nascido conde, e o seu nome era Comte Antoine de Saint-Exupéry. Olha, já sei. Já vi para onde isto vai. Ele tem uma vida logo do início muito atribulada. Ele é uma figura fantástica, é uma das figuras, não sei se é uma das figuras mais fascinantes, mas é uma figura absolutamente fascinante. Ele quando é pequenucho, um príncipezinho. É um condezinho. Ele tem, quando ele tem apenas 4 anos, o pai morre. Não viu? Pois. E a passar a estrada, exato, de fones, chacas. O noise cancelling, exatamente. Que é péssimo. O carro assim, eu gosto sempre do mesmo modelo e da mesma marca, que são mesmo muito bons. Sim, claro que gostas. Mas os outros anteriores tinham um noise cancel completo, que eu adoro, sobretudo a viajar de avião, porque não ouves nada. Pois. Não ouves chá, café, laranjada. Sim. Que me apetece ouvir. Claro. Entreguem uma flute com espumante. Só o que quiser. Surpreenda-me. Estes já percebi que não fazem o noise cancel completo. É a morte do artista. E avisam-me sempre que vai um carro atropelar-me, avisam-me se vai passar um comboio. E eu preferia não. Se a noção está a sair do sítio, não é? Assim, exatamente. Assim, atenção. Cuidado, amor. Olha a sua noção. Cuidado, amor. Era lindo falar assim. Isso é que era tecnologia. E até já ouvi outra coisa. Quando há announcements, apresentares anúncio, ele dá-te os announcements. Ele sabe que há uma coisa importante que está a acontecer cá fora. E assim finalmente consegui ouvir no aeroporto. Senão não consegui ouvir. Claro. Essa é a grande informação. Bom, morre o pai. A família passa até por alguns apuros. Acontece muito esta coisa. As mulheres não trabalham. Claro. Por isso é que o número, como é que ele chama? Ele tem razão. Claro, não tem razão, não. Ao contrário. Se as mulheres trabalhassem. Olha, uma mulher está a achar graça. Uma mulher que trabalha. É gravíssimo. Se as mulheres trabalhassem. As mulheres trabalham. Mas em 1904 não trabalhavam. Eles ficaram a alguns apuros. Ainda assim, o nosso pequeno Antoine. O número é que ficou em 1904. Quem lhe dera está em 1904. Essa é que é a piada. Mas ainda assim, pronto, não havia de ser completamente pobrezinhos, porque ele ainda vai estudar na Suíça, que não é barato. Claro. E lá vai estar. Ele chega a estudar umas dificuldades que a pessoa passa, quer dizer, estava habituada a 10 criados, 4. É lixado. Então não é. Uma pessoa sujeita a fazer houve um dia até teve de estender a roupa. Olhou para a pia. Não, para a pia e disse mas tiveram assim, que levantar a mesa. Ninguém. Estender a roupa, acho que eu acho que houve um dia que aconteceu. Ele até escreveu sobre isso um dia, assim. Um dia. Talvez. Uns lençóis. Mas ele vai se tornar responsável aqui sobretudo, e por isso é que a sua vida vai ser um bocado atribulada em adolescente, porque eles são 2 irmãos rapazes, tem uma irmã, e claro, sem o pai, o Antoine vai ficar responsável pela mãe e pela irmã, enfim, aquilo fica assim uma coisa grave. Tristíssimo, claro. E depois ele tem um golpe gigantesco para... O irmão morre, ele é muito próximo do irmão, era o melhor amigo dele mesmo, e o irmão morre ainda adolescente. E é
uma tristeza que o acompanha sempre. Aliás, nós já vamos falar disso, mas há sempre essa ideia de inocência e tudo mais, que é uma coisa que o perturba francamente. Entretanto, ele vai fazer a tropa, e vai fazer a tropa em Marrocos, precisamente, está em Casablanca, está em Rabat, e é ali, logo nos inícios do século XX, vamos dizer nos anos 20, sim, pelos anos 20. No século XX. No século XX, que ele vai ficar apaixonado pela aviação. Ele é um dos pioneiros, isto está tudo a acontecer. Sim. E ele vai ficar fascinado com aquilo tudo. É preciso, ele tem uma data de desastres. Bem, também a aviação estava tudo a começar, Claro. né? Ele tem vários desastres. Tudo o início de qualquer arte ou engenho tem sempre essa. Mas há estes tipos, nós devemos muito a estes tipos que se atiravam, quer nos carros, quer nos aviões. E colocaram mesmo. A vida própria em... Mesmo. Claro. Sem estas pessoas não Se bem que isto depois é tudo um grande... O amor por estas causas é sempre maior que a vida própria. É mesmo, Ponto. É mesmo. Sim. Ele tem imensos, não sei se, mas tem assim vários, Claro, tipo, aí, claro. 4 ou 5 desastres de avião graves. Claro que não é a mesma coisa que hoje, né? Que morre toda a gente. Aquilo Partiu-se uma asa, partiu-se Sim, uma sim, perna, sim, partiu-se não sei o que, uma asa. Foi só chapa. O avião partiu uma asa. Olha, eu daí, também. Vem daí a frase. Foi só chapa. chapa. Que nojo. Mas ouve assim, já está. Bom, mas ele não desiste nunca. Nunca. Entretanto, ele vai ficar noivo até de uma tipa que vai ser outra chique francesa. E o sogro diz assim: andar nos aviões não é próprio, ainda morre, deixa a minha filha viúva, deixa os meus netos sem pai. Fica sem jeito nenhum. Quer dizer, você anda, consegue andar. Sujeito a vazar uma vista a alguém. Claro. E o sogro exige-lhe isso, o futuro sogro, porque ele está só noivo. E ele vai deixar durante algum tempo a aviação, vai fazer uma série de empregos chatíssimos, odeia aquilo tudo. E não sei se por isso, se por ela ser uma grande cabra, estou a brincar, Luís de Palmira. e ela vai o noivado desfaz-se e ele lá vai voltar aos aviões. Ui, Tal e qual. tudo em nome Tal e da. qual. Quer dizer, não foram os aviões. Mas, uau, Sim, essa história. Vai, é fixe. E então ele vai fazer uma coisa muito original que vai mudar o mundo de certa maneira. Mandou De certa pelos maneira, ares a sua relação. Mandou a sua relação pelos ares, Luís. Ele vai ser um dos pioneiros mundiais do serviço aéreo postal, que vai revolucionar a comunicação no mundo. Uau! Porque o correio passou a ser entregue por avião. Por avião. Sobretudo o correio intercontinental. Claro. Que levava meses num barco a chegar. Imagina. E estas primeiras rotas postais vão fazer o mundo ficar mais pequeno. Numa altura em que não havia outras formas de comunicação postal, senão isto. É um grande avanço. É um grande é avanço. preciso colocarmos mesmo os sapatos nesse tempo. É mesmo um enorme ter a avanço. possibilidade de uma carta agora chegar em 5 dias ao outro lado da... Tal e qual, ainda por cima conseguias fazer rotas, ou seja, a carta não ia no mesmo avião sempre, Claro, fazias claro, rotas repartidas que depois também distribui o correio, um bocadinho como ela é feito atualmente sempre. Portanto, ele vai ficar responsável. Havia esta rota que ligava Toulouse a Dakar e depois de Dakar passa para outros lados, e ele vai ficar o diretor de uma coisa chamada Aeropostal, e vai ficar diretor do centro de uma cidade chamada Tarfaya, onde já tínhamos ido em 75, e lá está no final dos anos 20. Um dos seus grandes trabalhos, é muito interessante que isto vai revolucionar o correio entre a Europa e a América Latina, porque aquilo era um ponto de abastecimento, digamos assim, uma passagem, não é? Lá voavam para lá, com as cartas, depois as cartas dali saíam para muitos lados. Isto é uma coisa mesmo incrível. Claro. E estes tipos são uma grande distribuição, não é? Criarem mesmo. rotas. São rotas isto, sim. Tal e qual. É muito interessante este trabalho. Ele vai lá estar uns quantos anos, 2 anos mais ou menos, nesta posição como chefe do serviço postal aéreo. Chefe! Posso tirar o abra dia? atrás. E ele vai. Uma das coisas engraçadas é. Uma das suas funções, havia muitos aviões que eram raptados por bandidagem local. Também piratada? Piratada no ar. Hein? Apanhavam-nos lá, roubavam-nos aviões. Este podcast tem uma viragenzinha por tirar. E contribuir também para estereótipos. Claro, estamos cá para isso. Claro.
Pobres gamam ricos. Exatamente. Sempre. E grande parte do trabalho dele era negociar com estes tipos que tinham roubado. Roubámos o avião, roubámos o correio. E depois dava-lhes 2 bordoadas, porque o carteiro toca sempre 2 vezes. Toca. Bordoadas. Sim. Agora não tocam. Às vezes até mandam mensagem dizer que estavam lá e não estavam lá. Pois não, põem os avisos. Por acaso o meu é bem fixe. Eu também agora sou amigo do meu carteiro. É sempre importante ser um amigo grande do passo. carteiro. Props, Luís, Beato, representa. Aquelas pessoas que não têm o carteiro há muito tempo. Ele vai lá viver 2 anos em Tarfaya, como este chefe, e vai começar ali a escrever. É lá que ele escreve o seu primeiro livro, uma coisa chamada, é um conto ainda, O Aviador, em 1926. E ele conta, é muito interessante porque ele escreveu muitas coisas, muitos romances, até numa fase, já nos anos 40, escrever o seu livro mais famoso, naturalmente, O Príncipezinho, claro. fazer caixinha. Mas ele tem romances também, e muitos que vale a pena ler, porque são coisas muito fixe. O Aviador, esse primeiro. O Aviador é o primeiro conto que ele escreve, e muito já a falar das suas impressões sobre o deserto e sobre esta ideia das noites geladas e com o céu estrelado, e depois dos dias abrasadores das areias do deserto. Ele escreve também o seu segundo romance, é muito sobre este período, chama-se precisamente O Correio do Sul, que é o que ele fazia. Correios do Sul. Mafalda Veiga pela segunda vez neste podcast. E é também o seu terceiro livro, Vol de Nuit, talvez o romance mais conhecido, Voo de Noite. Também tudo sobre o deserto. Adoro o título. Voo da Noite. É muito bonito, sim. Vol de Nuit, eu tenho que parar. Eu gosto muito de Voo da Noite, Ronda da Noite. Gosto desse imaginário. Correio do Sul, Voo da Noite, Pássaros O Aviador, sim. Tal e qual. É muito adoro. E este voo noturno, eu acho que em português estava voo noturno, é como se chama, não sei bem. Eu li em francês. Não estou a mentir. Eu vou desistir disto. Vou-me embora. O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que diz isto? Não sei. Podemos fazer isto assim. Eu parei. Eu estou a desistir disto. Não, eu pensei li em frente. Eu não sei como é que se chama em português. Querem que eu minta? Eu minto. Em português chama-se Voo Noturno, tradução de Maria Carvalho. O que é que querem que eu vos diga? Está bem, tá. Cada um tem as suas realidades. Claro. Eu não posso mentir na minha. Vol de Noite. E isto vai consagrá-lo como escritor no mundo inteiro. O universo que vamos encontrar na obra dele toda é esta história, os aviadores, o deserto, esta ideia do estar no deserto. Era a realidade do homem, não é? Era a realidade dele. Sim, a sua escolha. Escreve sempre sobre a tua realidade. Sim. Não te metas fora de pé. Se vocês escreverem livros, escrevam sobre as vossas realidades. Pois é isso. Isso é uma coisa esperta. Escrevam juntos, já agora pode ser que tenha mais de 2 folhas, vocês também. Depois ele lá está e vai-se mudar para a Argentina, ainda trabalhando nos Argentina! E ele vai explorar uma das primeiras rotas já na América Latina do correio. É mesmo incrível, ele faz parte Estava na Argentina. Estava na Argentina. Não ia ser da América do Norte. É verdade. Muito giro. E nesse mesmo ano de 1931 ele vai conhecer aquela que vai ser a sua mulher. É uma figura incrível, é muito fascinante. Ele chama-se Consuelo, vai ficar conhecida como Consuelo Saint-Exupéry. Ela escreve também, tem vários livros. Sim, eles têm uma relação muito fora mesmo. Eles dão-se epicamente mal, discutem, batem um ao outro. Isso não sei bem, mas é uma relação muito. Ele é um homem já de 30 e tal anos. Já nessa fase da vida? Argentina? Tem precisamente 31. Sim, okay. quando eles casam, é verdade. Isto dá em casamento, esta coisa. Casam, ela vai ser a mulher dele, Consuelo Saint-Exupéry. É uma mulher muito fascinante. Ela é uma figura que valia a pena fazer. Aliás, no Vamos Todos Morrer, fizemos um episódio sobre esta Consuelo. É uma figuraça mesmo, amiga de toda a gente, culturalmente. Portanto, é muito agir, porque tu pensas, é muito engraçado pensar. Não sei como é que vai ser o futuro. Hoje em dia, o número de pessoas famosas ao fazer coisas aumentou exponencialmente, até com a internet. Ou seja, o número de músicos que existe hoje, ou escritores, ou tudo o que seja, atores, é 1000 vezes mais do que acontecia no século XX, não é? Onde tinhas muito menos pessoas. E havia de facto uma espécie de clube, pelo menos regional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Vou dar exemplos. Não preciso de ninguém de me dizer que a Elizabeth Taylor
se não fosse amiga íntima, conheceu o Picasso. Jantou na casa dele, não precisa ninguém dizer. Funcionava assim, era um clique relativamente pequeno e eram poucos. Claro. Até a Beatriz Costa, ela escreve isso nas memórias dela, almoçou na casa do Picasso, que lhe deu uma palmada no rabo, ela conta isso nas suas memórias. Portanto, de facto era assim que funcionava. E esta Consuelo é uma dessas figuras que flutuava nessas alturas. Eles davam-se epicamente mal, separaram-se imensas vezes, punham os cornos um ao outro, monumentalmente, tanto ele como ela. Aliás, é muito engraçado, ela escreve, agora não tenho presente, se chama mesmo assim A História da Rosa, penso que é o livro que ela escreve, a biografia, porque numa análise posterior a ideia da Rosa e das traições, ou seja, o Príncipezinho é muito mais uma história sobre a sua relação com a Consuelo Saint-Exupéry do que só uma simples história de crianças. E vai ali, aquele livro é muito autobiográfico, e esta ideia da Rosa como uma relação, como uma coisa que tem que ser protegida, é muito curioso. E a sua autobiografia chama-se precisamente A História da Rosa. Eles juntos, mesmo com esta relação tão atribulada, ainda vivem algum tempo em Casablanca, portanto eles voltam a Marrocos volta a entrar aqui na vida dele, e depois ele volta a ser piloto ali naquela região. 1985 ele tem um dos acontecimentos marcantes na sua vida. Ele tem mais outro desastre de avião no deserto, e fica ele e mais vamos chamar colega, não estou a brincar, tem um aparatoso desastre. É de facto uma das grandes experiências da vida dele. Eles ficam perdidos no meio da areia, a achar que vamos correr aqui. Eles tinham, imagina, um cacho de uvas e um galão, uma coisa de água, um cantil, coisa qualquer. E ali passam bastante tempo até serem de volta encontrados. E este encontro com a morte, esta ideia do vou morrer no deserto, é uma ideia que lhe fica no seu imaginário. Aliás, eu acho que não há ninguém que não tenha lido O Príncipezinho, não é? E começa precisamente com um piloto perdido no deserto. Entretanto, a vida dele dá aqui uma grande volta. Ele vai para a França, mora em França, e quando França é ocupada pelos nazis, ele resolve ir-se embora. E ele e a Consuelo vão fugir pelos Estados Unidos. Fogem como tantas outras figuras que fogem de França nesta altura. Vai fazer precisamente o caminho que toda a gente muitas pessoas fizeram nesta altura, voando para Casablanca, de Casablanca voando para Lisboa. O filme Casablanca é exatamente sobre isto, Se lembram, a Ilsa e o Laszlo, não é? Estão em Casablanca para a viagem de avião que eles estão a fazer em direção a Lisboa. Ele passa uns dias no Hotel Palácio, no Estoril, o Saint-Exupéry e a Consuelo, até que depois partem para Nova Iorque, que era geralmente o destino final de quem se ia embora. Ele continua a escreve muitas autobiografias sobre a sua vida de piloto. É quase tudo sobre estas ideias do piloto, estas aventuras no ar, até que em 1942, como forma de lidar com os seus traumas, fantasmas claro. E também para ganhar algum dinheiro, suponho eu, resolve escrever e ilustrar um livro infantil chamado O Príncipezinho, que talvez ele não imaginasse que se tornou um dos grandes clássicos da literatura infantil, da literatura mesmo do século XX. É um dos grandes livros do século XX. Vou-te dizer já, não sei se ainda é, também não fui confirmar se ainda continua a ser Le Petit Prince, o livro mais traduzido depois da Bíblia. Não sei se ainda continua a ser, mas é provável que sim. Aliás, eu acho que já há línguas que eles traduzem, um bocadinho como o Asterix faz isso. Já pela graça de estar traduzido, não é que tenha centenas, sei lá, o Asterix em mirandês, uma coisa assim qualquer. Claro, é uma edição especial só por, claro, uma comemoração qualquer. Mais para marcar, marcar uma atitude. Portanto, o Príncipezinho perpassou todas essas marcas e todas essas fronteiras do mundo, não é? É uma coisa altamente polarizada. É tão famoso como Jesus Cristo, falar do Príncipezinho e do livro e da narrativa do Príncipezinho. Muitas centenas de milhões de exemplares vendidos em mais de 300 línguas. É uma coisa mesmo muito, muito impressionante. Depois da Bíblia não há nenhum livro mais. Mas sim, eu acho que não há ninguém que aquilo seja uma coisa importante para num determinado momento da sua vida. Claro, depois é fácil, às vezes em adultos dizem assim, aquilo é uma charpada, ou aquilo não sei o quê, ou é giro dizer, sei lá. Eu acho que aquilo tem uma vida, é uma daquelas obras bibliográficas que tem uma vida estranha na internet. Teve uma apropriação digital muito particular. Eu acho que vem daí esse desígnio de ser uma charupada. Porque aquilo, enquanto livro, enquanto obra,
e que nos toca várias vezes ao longo da vida. Lemo-la aos 10 anos, lemo-la aos 20, lemo-la aos 30 e faz sempre novos sentidos dentro do nosso imaginário. Só que a internet depois também é uma grande porcaria, uma grande salgalhada e transforma coisas. Ou seja, elevar esta, às vezes pode haver um certo parti pris. Não sei como vocês dizem isto em português. Pois é. Ele só lê em francês e só fala em francês, imaginem. Mais os meus galicismos. É. Arrastar, se calhar levar este imaginário para adultos, não sei, mas é um livro incontornável na formação psicológica até da maior parte das pessoas, pelo menos do mundo ocidental. E é lindo. É muito lindo. É lindo. Sim, é muito engraçado. É lindo, sim, com muitos significados e, sobretudo, é muito interessante colarmos ao Príncipezinho esta ideia de que está ali também muito da sua história, da sua relação com o tempo. Já imaginar essas layers, não é? Essas camadas que estão lá. A tirar jarras à cabeça da Consuelo e a Consuelo a tirar-lhe jarras à cabeça deles, eles a dormirem com homens. Bem, não estou a dizer que eles deitassem com homens, mas eles a pôr os cornos um ao outro. Sim. Estas aventuras de um tipo que tem 10 desastres de avião e que continua a voar, que anda perdido. É um herói, não é? É uma Exatamente, coisa. Ou seja, é uma figura que imaginar aquilo escrito por esta figura maior que a vida é também fascinante, essas leituras. E este livro inteiro, que passa muito pela experiência da solidão no deserto, há um sítio, mas já lá vamos. Vamos primeiro contar antes de voltarmos ao Príncipezinho, contar um bocadinho o que lhe vai acontecer na sua biografia. Ele passa por um período muito complexo, porque ele é acusado de ter sido colaboracionista com os alemães na Segunda Guerra Mundial, ainda durante a guerra. Aliás, ele morre durante a guerra. E é uma coisa que o desgosta absolutamente, porque ele tinha feito uns voos ali, aqui, começa a correr o boato que ele era colaboracionista. E ele resolve, destruído com isso, assim, como é que é possível fazerem isto? Ele era famosíssimo como escritor, não é? Nesta altura, e como aviador. E ele consegue chatear o presidente Eisenhower, tantas vezes lá vai a casa. A Casa Branca. Assim, eu quero entrar como piloto. Quero ir como piloto combater na guerra pelo lado dos aliados, portanto andam a dizer que eu sou colaboracionista, eu quero. Limpar. E ele consegue, apesar de contra tudo tinha passado a idade, claro, estamos em 1944, portanto, ele tinha 44 anos, já não havia uma limite de idade para seres piloto. Sim, mas também era uma super estrela. Era, claro, mas terá com vontades próprias. Eventualmente, ele tinha tido tinham ficado algumas mazelas motoras dos das 100 quedas anteriores. Sim, um braço já não se mexia, uma olho era de vidro. Não faz mal, conta a intenção. Who cares? E é verdade. E então acontece em 1944, sabemos bem, vai morrer num desastre no Mediterrâneo, ao largo de Marselha, tem 44 anos, claro. Ainda vai. Eles aparecem, boa verdade, aparece um corpo que eles fazem um enterro de Estado, ele é um herói, não é? Mas nunca se soube o que verdadeiramente, ou seja, fazia parte da aura do Saint-Exupéry ele ter desaparecido. O tipo que escreve sobre os aviões, sobre estas coisas todas, ter desaparecido. Só em 98 e depois no ano 2000 é que começam a aparecer, encontram os destroços de um avião e encontram finalmente. Há umas polémicas, tantos anos depois. E até que é encontrada no ano 2000 a famosa pulseira que diz Antoine e Consuelo. E é uma emoção em França, claro, encontrarem ele tornou-se um herói naturalmente francês. Isso é muito fora, eu não sabia disso. É verdade. Foram notícias mundiais na altura. Foram, claro, sim. Ano 2000. Foram sobretudo porque se dizia sempre desapareceu no mar, porque de facto desapareceu no mar. E então encontra-se esta pulseira e é provado que era de facto ele, e há esta movimento, essa comoção, sobretudo em França. Agora, onde é que se cruza isto por Tarfaya? Esta cidade vive muito da importância que teve na vida do Antoine Saint-Exupéry e gostam de acreditar, e não é todo impossível, que o Príncipezinho, para além de muitas outras fontes de inspiração, seja inspirado num dos rapazinhos que corria pelas ruas de Tarfaya, que vinham as crianças sempre que chegava um avião, como fazem as crianças, lá iam a correr atrás dos aviões. E é uma história corrente que se conta até hoje, que esta história do Príncipezinho nasceu
ali em Tarfaya, inspirado por uma daquelas crianças. Sendo ou não uma daquelas crianças, nasceu seguramente ali no deserto em Marrocos, a ideia do seu livro, e muito do universo de todos os seus livros, e em particular é muito comovente imaginar que pode ter sido uma criança real, de carne e osso, que tenha servido de inspiração, para além da inspiração que será sido o seu irmão e todas estas coisas, em Tarfaya. Lá tem um museu, o Museu Saint-Exupéry, lá fazem o museu, e esta história até me chegou de uma fã gigantesca da história do Príncipezinho, que eu não sabia disto, conhecia relativamente bem a biografia do Saint-Exupéry, mas não tinha ideia desta ideia, que é a Cátia Guerreiro, que nos contou esta história, dizer assim, um dia queria ir a Tarfaya. Ela é um dos livros da vida dela, sim, super fã, muito fã do Príncipezinho, e ela falou-me disto, e eu fui a Marrocos pouco tempo depois de ela me contar a história, tive quase para ir a Tarfaya, estava bastante a sul de Marrakech, mas é muito longe, era uma viagem gigantesca, eu estava de carro, não é? Era quase passar um dia, tinha que lá ficar um dia, voltar, e sobretudo a voltar de regresso. Mas é para resolver, não é? É para resolver rapidamente sim, fica aqui a promessa de irmos a Tarfaya, lá visitar este museu, no sítio onde nasceu um dos livros mais importantes do século XX, vou dizer. E pronto, aqui ficou o essencial da história de um rapazinho qualquer de Tarfaya, que terá inspirado de facto um dos escritores mais famosos do século XX, e o essencial, como nós sabemos, é invisível para os olhos. E é mesmo. Fica aqui o essencial desta semanada de Vamos Viajar na Maionese. A produção da Força de Pressão, o patrocínio da Bacana Play, sempre essencial. Ainda também a banda sonora de Noise Earth. Também essencial a locução da Mia Tomé. O vídeo sempre da Matilde Calado. Essencial. Se quiserem e se acharem isto essencial, no próximo domingo estamos de regresso à vossa vida e aos vossos ouvidos e aos vossos olhos. Até lá. Tchau. Vamos viajar na maionese, com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Amigas! Oi! Olá, como é que vocês estão? Tudo! Fiquem atentas às nossas redes sociais, porque nós em breve vamos ter presentes de Natal para quem nos ouve. Sigam Tiago Ribeiro. Tu dizes presentes ou ofertas? Digo presentes. Presente! Hugo Van der Ding! É isso, Tiago Ribeiro. Sim. Hugo Van der Ding e Matilde Calado. Yeah. E aproveitem também para ver nas páginas de Matilde Calado. Sim, tem packs exclusivos. Começam todos com o título Uma Noite Com. Exatamente. Beijinhos e bom Natal! Yeah! Viste? Parecia isso.